Há momentos em que o despertar espiritual não ilumina, ele desnuda. E é exatamente nesse ponto que muitos tropeçam, porque aquilo que você descobre sobre si mesmo, quando a consciência finalmente decide falar, nem sempre é algo que o mundo está preparado para ouvir. Neste vídeo, vamos percorrer um terreno silencioso, quase sagrado, as revelações interiores que Jung chamava de conteúdos do inconsciente profundo, aquelas que, uma vez vistas, mudam tudo, mas que não devem ser compartilhadas levianamente. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que algo dentro de você se abriu, como se uma porta antiga tivesse cedido, revelando um território íntimo demais para ser traduzido em palavras. Jung dizia que cada pessoa carrega seu próprio mito, uma narrativa interna que não pertence a mais ninguém. E quando esse mito desperta, ele exige discrição, porque a alma não tolera ser exposta sem preparo. É por isso que algumas verdades espirituais, por mais poderosas que sejam, devem permanecer protegidas. O despertar não é uma experiência para ser exibida, é um chamado para ser vivido. Compartilhar certas percepções profundas com quem ainda habita o nível superficial da consciência pode se transformar em ruído, julgamento ou até mesmo ridicularização. Jung entendia que aquilo que emerge do inconsciente é frágil no início, como uma semente que precisa de escuridão para germinar. Revelá-la cedo demais é condená-la a morrer sob o olhar de quem não pode compreendê-la. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora. Porque uma parte de você sabe, ou pressente, que há aspectos do seu despertar que não pertencem ao mundo exterior, que existem transformações internas que só você pode decifrar. E antes de abrir sua alma, é preciso reconhecer o perigo de tentar justificar o inexplicável para quem nunca sentiu o chamado da própria profundidade. Hoje, vamos explorar essas 5 revelações silenciosas que jamais devem ser entregues a qualquer ouvido. Revelações que, segundo Jung, só podem ser compreendidas por aqueles que já tiveram coragem de olhar para dentro, de verdade. Se você já suspeita que carrega segredos que moldaram sua jornada espiritual, prepare-se. Talvez este vídeo apenas nomeie aquilo que sua alma já sabia, perfeito? Aqui está o desenvolvimento completo, dividido em 5 partes, cada uma com 5 parágrafos profundos, imersivos e fielmente alinhados à psicologia de Jung. O texto é fluido, narrativo, persuasivo e emocional, sem tópicos, sem repetições, apenas história, psicologia e retenção. Há um momento no despertar espiritual em que você percebe que não encontrou apenas luz, encontrou também a sua escuridão. E esse é o tipo de descoberta que jamais deve ser confessada ao primeiro ouvido que aparecer, porque Jung sabia que a sombra é uma revelação íntima, que exige maturidade para ser compreendida. Quando você olha para o que evitou por anos, a princípio sente medo, mas em seguida sente força. Revelar isso cedo demais apenas dilui a potência dessa transformação. A sombra não é algo que você simplesmente compartilha, ela é algo que você integra. E a integração não acontece quando você tenta explicar seus demônios internos, para quem nunca ousou observar os próprios. É como tentar descrever o oceano para alguém que só conhece poças de água. A profundidade não cabe na linguagem comum, e Jung dizia que aquilo que é profundo demais precisa ser protegido até se solidificar dentro de você. Quando você tenta revelar sua sombra recém-descoberta, encontra julgamentos, incompreensões e, às vezes, até medo vindo do outro. E isso destrói o processo. Sua sombra está em estado bruto, ainda frágil, ainda se ajustando à consciência. Nesse estágio, ela precisa de silêncio, não de testemunhas. Precisa de introspecção, não de explicações. O que está nascendo dentro de você ainda não tem nome. E tudo o que não tem nome pode ser atacado com facilidade. A verdadeira força surge quando você percebe que não precisa da validação alheia para compreender o que encontrou no seu inconsciente. A sombra pertence ao mundo privado da alma.
E Jung afirmava que somente quem está disposto a enfrentar a própria escuridão pode entendê-la. Por isso, revelar sua sombra a pessoas despreparadas não apenas interrompe seu crescimento, como também distorce sua própria leitura do que está surgindo. E é exatamente por isso que este é o primeiro segredo do despertar espiritual. Não conte ao mundo que você enxergou sua sombra. Viva o processo, honre-o, deixe-o se transformar em maturidade, não em confissão. Afinal, a sombra só se torna poder quando é integrada. Antes disso, ela é apenas verdade exposta demais para sobreviver ao olhar raso dos outros. Quando você desperta espiritualmente, sente algo que não cabe na linguagem comum, um chamado interno. E esse chamado, segundo Jung, é o início do seu mito pessoal, aquilo que dá sentido à sua existência. Mas tentar explicar esse chamado a alguém é como tentar prender o vento nas mãos. Ele se desfaz, ele perde sua força, ele se dispersa. E mais do que isso, ele é mal interpretado pelas pessoas que nunca ousaram ouvir o próprio coração. O chamado não é lógico, nem linear, nem racional. Ele surge como um sussurro, uma intuição profunda, uma sensação de que algo dentro de você está puxando sua vida para um novo eixo. Quando você tenta descrever isso, percebe que não existe vocabulário para traduzir o que está nascendo. E Jung sabia que as experiências luminosas, aquelas que conectam o indivíduo ao self, não podem ser expostas sem uma perda inevitável de significado. Quando você fala desse chamado com quem vive preso à superfície, recebe críticas, piadas ou alertas baseados no medo. E isso faz com que você duvide daquilo que sentiu. É como se o mundo tentasse te convencer de que sua alma está errada. Mas sua alma nunca está errada. Ela apenas fala uma língua que poucos compreendem. E expor essa linguagem sagrada a quem não tem sensibilidade para ouvi-la é como abrir um livro sagrado diante de olhos que só enxergam páginas vazias. O chamado espiritual precisa de silêncio para crescer, de introspecção para ganhar forma e de tempo para revelar sua direção. Quando você o expõe cedo demais, perde a intimidade necessária para que essa força te molde. O chamado nasce primeiro como um sopro, depois como um impulso e somente mais tarde como clareza. E essa clareza só se torna real quando é vivida, não explicada. Por isso, esse é o segundo segredo. Não tente justificar para ninguém aquilo que apenas sua alma ouviu. O chamado é um pacto silencioso entre você e o self. É o início de uma jornada que ninguém pode caminhar no seu lugar. Proteger esse início é proteger sua própria vida espiritual. Um dos sinais mais marcantes do despertar espiritual são as sincronicidades, aqueles acontecimentos que parecem coincidências, mas que carregam significado profundo. Jung dedicou anos estudando esse fenômeno e sabia que ele não era mero acaso, mas uma ponte entre o mundo interno e o externo. O problema é que, quando você tenta contar suas sincronicidades para alguém, elas perdem o brilho, pois só fazem sentido para quem as viveu. As pessoas que ainda dormem espiritualmente interpretam sincronicidades como loucura, exagero ou fantasia. E isso destrói a magia do fenômeno, porque a sincronicidade não é apenas um evento, ela é uma mensagem que o inconsciente envia no momento exato em que você está pronto para perceber. Explicar essa experiência para quem não tem sensibilidade para notar o próprio inconsciente é como tentar ensinar uma cor nova a alguém que só enxerga em preto e branco. Quando você compartilha sincronicidades, o outro tenta racionalizá-las, desmontá-las, explicá-las de forma lógica. E isso rompe o fio invisível que conecta você ao seu processo interior. Jung dizia que a sincronicidade é uma revelação íntima entre o self e a consciência. Ela é pessoal, ela é simbólica, ela é única, e qualquer tentativa de expô-la ao olhar cético de alguém reduz o que antes era sagrado a algo mundano. Esses sinais surgem para confirmar seu caminho, não para convencer outras pessoas
de que você está certo. Eles são sua bússola espiritual, e uma bússola não é feita para ser exibida, mas para ser seguida em silêncio. Quando você tenta explicar cada coincidência significativa, perde a profundidade do fenômeno e se desconecta daquilo que sua alma está tentando te mostrar. Esse é o terceiro segredo. Nunca entregue ao julgamento de outros aquilo que só o inconsciente poderia orquestrar para você. A sincronicidade é um diálogo sagrado, e diálogos sagrados não pertencem ao mundo exterior. O despertar espiritual não é apenas luz, ele também é escavação. Você desenterra dores antigas, memórias enterradas, traumas que nunca tiveram espaço para respirar. Jung dizia que nada no inconsciente desaparece, tudo o que é reprimido retorna. E quando esse retorno acontece, ele é íntimo demais para ser exposto ao mundo. É por isso que essa dor não deve ser compartilhada indiscriminadamente. Falar sobre essa dor com pessoas despreparadas pode transformar um processo profundo em um espetáculo superficial. Elas tentam te consolar sem compreender, tentam te aconselhar sem conhecer, tentam interpretar sem ter vivido. E isso não ajuda. Na verdade, atrapalha. Porque essa dor não precisa de testemunhas. Ela precisa de acolhimento interno, de coragem e de silêncio para se transformar. Essa dor que emerge durante o despertar é como uma ferida recém-aberta. Se você a expõe ao vento frio da incompreensão alheia, ela se fecha antes de cicatrizar e volta a doer mais tarde, ainda mais profundamente. Jung sabia que a cura só acontece quando damos espaço para que o inconsciente se manifeste sem interrupção externa, e a dor faz parte dessa manifestação. Quando você guarda essa dor com respeito, ela não te engole, ela te instrui. Ela te revela padrões, te mostra repetições, te apresenta aspectos de si mesmo que você nunca tinha notado. E, aos poucos, ela se transforma em sabedoria. Mas essa transformação só acontece quando você permite que a dor seja sua, e não algo compartilhado como confissão. Esse é o quarto segredo. A dor do despertar não é para ser explicada, mas para ser sentida. Ela é um processo sagrado, e todo processo sagrado precisa de proteção. No ponto mais profundo do despertar espiritual, você encontra uma imagem inesperada, o seu verdadeiro eu. E essa visão é silenciosa, poderosa e transformadora. Jung chamava isso de encontro com o Self, o centro da psique. Mas essa visão não deve ser compartilhada, porque ninguém além de você tem a estrutura interna necessária para compreendê-la. Quando você percebe quem realmente é, algo dentro de você se reorganiza. Seus valores mudam, suas prioridades mudam, sua energia muda. E se você tenta explicar isso cedo demais, começa a moldar essa nova identidade para caber nos entendimentos limitados dos outros. E isso é perigoso, porque o Self não aceita ser reduzido para se encaixar em expectativas alheias. A visão do verdadeiro eu é uma revelação íntima. Ela chega como um símbolo, um sonho, uma intuição profunda. Não é uma frase que você possa repetir. Não é uma história que você possa contar. É uma experiência que precisa se estabilizar antes de ser compartilhada, porque ela redefine tudo dentro de você. Colocar isso nas mãos de alguém que não desperta é entregar sua essência ao julgamento do mundo. Jung sabia que toda transformação profunda corre o risco de ser interrompida quando exposta cedo demais. E o encontro com o Self é a transformação mais profunda de todas. Por isso, você deve protegê-lo, nutri-lo, honrá-lo, permitir que ele cresça dentro de você sem interferências externas. Esse é o quinto e último segredo. Nunca exponha a visão do seu verdadeiro eu enquanto ela ainda está se formando. O Self não precisa ser defendido, apenas preservado. No fim de tudo, o despertar espiritual não é sobre mostrar ao mundo quem você está se tornando, mas sobre sustentar em silêncio aquilo que finalmente descobriu dentro de si. Cada segredo que percorremos aqui, a sombra revelada, o chamado silencioso, as sincronicidades íntimas, a dor desenterrada e a visão do seu verdadeiro eu,
forma um caminho que só você pode andar. E Jung sempre lembrava que o processo de individuação é profundamente solitário, não porque o mundo não queira acompanhá-lo, mas porque apenas você possui as chaves para atravessar as portas que o inconsciente abre. Quando você guarda essas revelações com respeito, algo extraordinário acontece. Elas deixam de ser apenas experiências e se transformam em estrutura. Aquilo que antes era fragmento vira sentido. Aquilo que antes era confusão vira direção. O silêncio que antes parecia um peso passa a ser um abrigo. E é nesse abrigo que sua alma cresce. Jung sabia que tudo o que nasce na profundidade precisa ser protegido até adquirir forma, e agora você entende por quê. O despertar não é um espetáculo, é um renascimento. E renascimentos não acontecem diante de plateias, acontecem na escuridão fértil do seu próprio mundo interno. Proteger aquilo que emerge não é egoísmo, é sabedoria. É compreender que cada insight espiritual, antes de ser compartilhado, precisa ser vivido. Porque quando você vive o que descobriu, ninguém pode tirar isso de você. Mas se o entrega cedo demais, qualquer olhar raso pode destruí-lo. Por isso, quando este vídeo terminar, permita-se observar em silêncio aquilo que tocou você. Perceba qual desses segredos já desperta dentro de si, qual deles você reconhece como parte da sua própria jornada. Talvez seja um deles, talvez sejam todos, mas o importante é entender que seu caminho espiritual é único, irrepetível e inteiramente seu. E quanto mais você honra isso, mais a vida responde com clareza. Se este conteúdo encontrou você de alguma forma, deixe que sua intuição decida os próximos passos. Se sentir que esta mensagem ecoou dentro de si, compartilhe sua experiência nos comentários, não para expor suas revelações, mas para fortalecer essa comunidade de buscadores que compreende o silêncio e a profundidade. E se quiser continuar caminhando comigo por essas reflexões inspiradas em Jung, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos mantém conectados e permite que mais pessoas encontrem esse tipo de conhecimento. O despertar é um caminho longo, mas você não precisa percorrê-lo sozinho.